Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do absurdo processo contra o Luciano Hang, né? Realmente muito triste o que está acontecendo com a justiça brasileira, porque é uma coisa meio óbvia o caminho que a coisa está tomando, né? O pessoal quer advertir outros empresários contra fazer aquilo que o Luciano Hang fez. O que o Luciano Hang fez? Apoiou abertamente um candidato que não é da extrema esquerda. Um monte de gente apoiou o Lula, vários empresários apoiaram o Lula, abertamente, claramente, coisa e tal, mas qual que foi o problema do Hang? Foi apoiar alguém da direita, não pode? Que absurdo isso, né? E lógico, eles estão fazendo o que o governo faz melhor, pegar um caso de exemplo e punir essa pessoa exemplarmente para dar um sinal para a sociedade. Olha, você que é empresário, que está pensando em apoiar alguém da direita, não pode. Vamos entender o caso aqui do Luciano Hang, das lojas Avan, que foram condenados a pagar 85 milhões de reais por assédio eleitoral sem um pingo de prova, uma evidência sequer de que ele tenha feito o que acusam ele de fazer, né? Essa notícia foi sugerida por Dino Quebra-Balança da Justiça, Iago Fernandes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é isso daí. O que aconteceu? O Luciano Hang acabou de ser condenado numa ação na justiça. Na primeira instância, tá? Ainda cabe recurso para outras instâncias, mas isso você pode achar bom por um lado, mas por outro lado, lembra, né? A última instância da justiça brasileira é o Alexandre de Moraes, quer dizer, o STF, mas hoje em dia é basicamente o Alexandre de Moraes, né? Então, a situação dele não está muito boa, né? O que acontece no caso do Luciano Hang? Lá em 2018, quando teve a eleição do Bolsonaro, não estamos falando de 2022, a eleição de Bolsonaro em 2018, ele já tinha declarado o apoio a Bolsonaro, ele já era criticado pela esquerda por declarar o apoio a Bolsonaro, e aí ele já sofreu uma ação do Ministério Público do Trabalho criticando ele, porque ele estaria induzindo seus funcionários a votar no Jair Bolsonaro, né? E daí ele teve que assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho naquela época, em 2018, em que ele se comprometeu a mandar folders para os seus funcionários, dizendo que, olha só, você é livre de votar em quem você quiser, né? Os candidatos, embora eu tenha a minha posição política, os funcionários têm o direito de votar em quem quiserem, não vai haver nenhuma retaliação, não vai haver nada, o voto é secreto, eu não vou ficar sabendo em quem ninguém votou, então não tem problema nenhum e coisa e tal. Então ele cumpriu isso, não teve nenhuma reunião com funcionários para tratar de eleição, né? Não teve nada, nenhuma reunião dessas. Aí o que aconteceu? Mesmo assim, depois disso, o pessoal do sindicato, não foram trabalhadores da Avan, foi pessoas do sindicato, entraram com uma ação no Ministério da Justiça alegando que houve reuniões entre o Luciano Hang, em que ele dizia que se o candidato, o Haddad, ganhasse, que ele teria que diminuir o tamanho das lojas, teria que demitir gente, não sei o que lá, e pronto, entrou com essa ação dizendo isso. Detalhe, qual a evidência que eles apontaram no processo de que isso teria acontecido? Nenhuma. Não tem nenhuma evidência, não tem nada, não tem uma prova de que tem uma foto, uma imagem, um vídeo gravado. Hoje em dia, numa situação que todo mundo grava, todo mundo tem celular, todo mundo faz gravação a hora que quiser, não tem uma evidência de que essas reuniões tivessem de fato existido. E lembra, o Luciano Hang já estava sob pressão naquele momento. Ele já tinha sido notificado pelo Ministério Público e ele concordou. Ele falou, não, beleza, eu entendi, eu sou bolsonarista, mas eu não posso forçar meus funcionários a votar no Bolsonaro. Isso aí, ok, beleza, perfeitamente razoável, né? Então, ele parou de fazer isso, não se sabe nem se ele fazia antes, tá? Ele foi acusado de fazer isso antes, ele assinou esse termo de conduta, de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho e, de fato, cumpriu tudo que está ali no termo de ajustamento de conduta, inclusive não fez mais nenhuma reunião falando sobre política, né? No entanto, o sindicato acusou ele de fazer isso. E sem nenhuma prova, iniciou-se a ação e agora veio a condenação dele a pagar 500 mil reais em cada loja que ele teria feito essa reunião. Chega a ser curioso, né? Porque você parava para pensar, então ele tinha não sei quantas lojas na época lá, 160 lojas, é isso? Para dar 85 milhões, né? Acho que é isso. E imagina, isso, segundo dizem os sindicalistas, às vésperas da eleição, ele foi em várias lojas falando sobre votar no Bolsonaro e coisa e tal. Não tem evidência nenhuma disso, que ele tenha feito isso.
Enfim, essa é a situação. Ele foi condenado a 85 milhões de reais. Ele e a Havan têm que pagar isso. Não é para os funcionários, não, tá? É pagar para um fundo do Ministério Público do Trabalho. É assim que funciona agora, quando você agride direitos coletivos, né, que é o termo que eles usam, você paga para o governo, não paga para os empregados. É muito engraçado, é muita cara de pau do Estado chamar isso de justiça, né? Não é justiça, porra. Então não está indenizando a pessoa que teoricamente você prejudicou. Até porque não prejudicou ninguém, né? Como ele próprio fala, o voto é secreto, cada um vota em quem quiser. Que diferença faria, no final das contas, saber que o chefe meu é bolsonarista? E aí, foda-se, vota em quem você quiser, não faz diferença nenhuma, né? Enfim, aqui está dizendo que não, olha só, a ação do Ministério Público do Trabalho diz que na véspera da eleição de 2018, Hang realizou reuniões com funcionários de suas lojas para questionar os votos deles a respeito do pleito, indicando que, dependendo do resultado presidencial, poderia demitir 15 mil pessoas. Qual a evidência que tem de que essa reunião teria havido? Nada. Não tem nada. Absolutamente nada. Só sindicalista falando que aconteceu isso, né? Não gravaram a reunião, não filmaram a reunião, não tem a agenda do pessoal, não está definida, mas o sindicalista está falando. O que aconteceu aqui? Por que o Ministério Público do Trabalho deu seguimento a isso e a Justiça deu ganho de causa nesse caso? Porque justamente eles querem, mais uma vez, fazer do Hang um exemplo. É um julgamento show. Eles querem pegar o Hang e falar, tá vendo aqui, ó, você, empresário que quer apoiar, que pensa em apoiar Bolsonaro, ó, a gente vai correr atrás de você. O Estado não gosta de pessoas que diminuam o Estado. Não pode ser de direita no Brasil, só pode ser de extrema esquerda. Não tem outra alternativa para você apoiar aqui no Brasil. Um monte de deputados, um monte de empresários aí, donos de banco e não sei o que lá, apoiaram o Lula abertamente, assinaram cartinha da democracia e tudo mais. Ué, isso também não estão também influenciando os empregados, né? Que coisa é essa, né? Enfim, tá mais do que clara a perseguição ao Hang nisso daqui. O mesmo caso com o Cariani, né? Você viu o Cariani que a empresa dele vendeu uma substância puríssima, cloreto de sódio, sal de cozinha puro, né? Foi vendido e estão tratando o cara aqui, ó, como ele foi indiciado por tráfico de droga. Não quer nem saber, não, cadê? Não tem esse negócio, não. Você fez uma live com o Bolsonaro, ajudou o Bolsonaro a conseguir voto do pessoal marombeiro? Ah, meu amigo, não quero nem saber, a gente vai inventar um negócio contra você aqui para te punir por isso. Ou seja, o que eles estão fazendo nesses casos todos? Repara qual é o modus operandi deles. Eles estão pegando as pessoas que têm dinheiro. Por que não me pegam, por exemplo? Porque eu sou perrapado, meu amigo. Vão cobrar 85 milhões de mim, vão fazer o quê? Vão penhorar minhas cuecas, porra, porque não tem dinheiro. Então estão pegando as pessoas que têm dinheiro, o Luciano Hang, o Cariani, e certamente vão correr atrás de outros aí para justamente dar o recado. Olha só, não pode apoiar Bolsonaro. É proibido apoiar a direita no Brasil. Não pode, só pode apoiar a esquerda. A esquerda você pode apoiar à vontade, né? A direita não pode. É crime você apoiar a direita no Brasil. Mal sabem eles que isso não vai fazer nenhuma diferença, porque no final das contas, o que está mudando aqui, não é. Eu não conheço nenhuma pessoa que olhou para o Hang e falou, pô, caraca, aquele cara se veste de verde e amarelo, né? Que legal, vou votar no Bolsonaro por causa disso. Não existe nenhuma pessoa nesse sentido. Mesma coisa com o Cariani ou com qualquer outra pessoa. Não tem isso. O que convence as pessoas é ela conversar com pessoas próximas a elas e chegarem à conclusão de que elas pensam do mesmo jeito. Realmente, estão perseguindo o Bolsonaro. Estão perseguindo as pessoas que estão próximas a Bolsonaro. Por que eles têm tanto medo do Bolsonaro no final das contas? Qual que é o problema deles com o Bolsonaro? Isso aqui não era para ser uma democracia? Quem ganhou mais voto leva? Por que estão tão preocupados com o Bolsonaro? Pois é, eles vão fazer esse escarcéu todo, vão pegar pessoas para punir, para fazer julgamento show, para dar exemplo para os outros, e não vão conseguir mudar a opinião pública do Brasil. É isso que vai deixar eles mais chateados ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.